Gente querida, mais uma vez juntos numa live sobre Emílio Mira e Lopes, que é o tema da nossa live agora, os 4 gigantes da alma: medo, ira, amor e dever. Eu estou gravando esse vídeo porque o Instagram, nós tivemos um pequeno problema com o Instagram e ele não gravou a live ao vivo. Portanto, então estou gravando aqui para vocês, para que vocês possam assistir, aqueles que não fizeram ao vivo, assistirem através do YouTube. Eu quero começar essa conversa sobre os 4 gigantes da alma, um mergulho na obra de Emílio Mira e Lopes, trazendo um pouco desse contexto da obra de Mira e Lopes, tão relevante e tão atual para entender os nossos dias. Emílio Mira e Lopes, ele nasceu em 1896 e morreu em 1964. Ele teve algumas experiências muito importantes na vida. Ele foi médico, professor de medicina, professor de psiquiatria, psicólogo, deu aula durante muitos anos da vida dele na Universidade Complutense em Madrid. E ele participou de um evento que nós podemos chamar de uma guerra americano-espanhola sobre o domínio de Cuba. Então, os Estados Unidos e Cuba, os Estados Unidos e Espanha estavam disputando a ilha de Cuba. E nesse período, o Emílio Mira e Lopes trabalhou no exército como recrutador e como terapeuta dos ex-combatentes, né? desse conflito que acabou com o domínio dos Estados Unidos sobre a ilha de Cuba. A experiência de Mira e Lopes é uma experiência riquíssima, porque ele não só teorizou sobre as bases psíquicas humanas, como ele as vivenciou do ponto de vista dos resultados reais obtidos com as pessoas às quais ele atendia. E então o Emílio Mira e Lopes, ele começou, a partir dessa confrontação entre os próprios postulados teóricos dele e a experiência prática, a construir um arcabouço teórico muito interessante, e ele formou gerações de seguidores, discípulos, alunos que adotam a obra dele, e hoje este livro especificamente, Os 4 Gigantes da Alma, é um clássico que precisamos considerar quando falamos de relacionamentos humanos, notadamente nesses tempos de mudanças tão profundas, rápidas e radicais que estamos vivendo. O Emílio Mira e Lopes tem uma capacidade de nos revelar a nós mesmos, a tal ponto de que vários jornalistas que comentavam a obra dele diziam assim: olha, é impossível ler Mira e Lopes sem ser esbofeteado a todo tempo com a realidade nua e crua dos nossos mecanismos de defesa, das nossas autopreservações fantasiosas e por aí vai. Eu tive uma experiência, a primeira experiência que eu tive com a obra de Mira e Lopes foi em 1978, quando um grande mentor que eu tive, o reverendo Eudaldo Silva Lima, presenteou-me com o livro Os 4 Gigantes da Alma, de Emílio Mira e Lopes. Eu peguei aquele livro para lê-lo de uma forma quase que inconsciente. Eu estava no início
da minha vida adulta, e aquilo quase que inconscientemente, para atender a esse presente, comecei a ler. Mas qual não foi a minha surpresa a partir das primeiras páginas, das palavras introdutórias do livro, aquilo começou a mexer muito profundamente comigo, e eu acabei utilizando essa teoria do Emílio Mirey Lopes para fundamentar a minha teoria sobre inteligência nos relacionamentos ou inteligência relacional. Então ele trabalha com esses 4 pontos absolutamente importantes, né? Os 4 gigantes da alma, o medo, a ira, o dever e o amor, são elementos que Mirey Lopes chama de elementos estruturantes da persona e da utopia dessa persona, que nós vamos falar mais à frente. Ou seja, o ser perfeito, o ser, abre aspas, utópico, fecha aspas, é um ser que convive com o amor, com o ódio, com o amor, com a ira, com o dever e com o medo. Então esses elementos são elementos estruturantes. E é interessante que Mirey Lopes também entra numa conversa muito interessante a partir de quase que de um ditado popular, onde se diz que o veneno e o remédio são a mesma coisa, a diferença é a dose. E esse é o princípio que organiza o pensamento de Mirey Lopes acerca dos 4 gigantes da alma. O que ele vai nos trazer é o medo, a ira, o dever e o amor são elementos estruturantes que, quando não percebidos no seu excesso, são patogênicos. Quando são percebidos na sua escassez, também são patogênicos. Então, veja, o que nós precisamos entender é que esses 4 elementos estão presentes e eles precisam ser entendidos por nós na dimensão correta para que gere em nós e nos nossos relacionamentos saúde. O livro parte de alguns pressupostos bem interessantíssimos, né? Primeiro que ele diz que nós somos frutos de uma combinação genética, neurológica e psíquica. E esses três elementos, quer dizer, a combinação genética, neurológica e psíquica, ele quer dizer o seguinte: nós temos toda uma carga que vem dos nossos pais, uma carga biológica, portanto com as características genéticas que vão nos formar, mas essas características genéticas do ponto de vista neurológico criam certas possibilidades e não criam outras possibilidades. Então a nossa neurologia, de uma certa forma, também ela está envolvida com alguns desses elementos genéticos. E por fim, o nosso elemento psíquico, que é o processo como nós acabamos captando a realidade, entendendo a realidade e atuando sobre a realidade, né? Então ele vai dizer que estes elementos que nos compõem, portanto, dos quais somos frutos, ele vai entender que os fatores que estão presentes nesses 3 elementos são os fatores herdados e aqueles fatores que nós que adquirimos ao longo da vida. Então tem coisas que você vem com sua história, mas tem coisas que você adquire a partir do seu processo de aprendizagem e das chamadas acontecências pelas quais passamos. Por outro lado, esses elementos também existem características estáveis, ou seja, aquelas características que tanto na nossa psique, quanto na nossa genética, quanto na nossa neurologia, são características, vamos chamar assim, de hardware, né? Essas características que funcionam como as ferramentas. E as características mutáveis são aquelas características que nós vamos colocando dentro destas outras. Então, nós também temos elementos estáveis e mutáveis, né? E por fim, os nossos elementos coletivos e individuais, ou seja, nós vivemos numa relação coletiva a partir da nossa individualidade. Então essa introdução é apenas para que você perceba como Mirey Lopes vai aprofundar estes 4 elementos chamados gigantes da alma: o medo, o amor, a ira e o dever, no sentido de que eles agora nos compõem na nossa psique, na nossa genética e na nossa neurologia.
E o Mirey Lopes vai dizer uma coisa muito interessante sobre essas coisas, né? Ele vai nos colocar assim: estes elementos, conquanto estruturantes, eles precisam ser entendidos por nós por uma razão muito simples. Nós vivemos, como eu já disse, a nossa humanidade a partir da nossa individualidade. E aí ele começa um conceito bastante curioso. Aquilo que nasce da mulher é a reprodução biológica da espécie. Quem nos torna seres humanos é a convivência no grupo humano, na sociedade humana. Então, nós podemos diferenciar aí a reprodução biológica da espécie da formação humana que é dada pela sociedade. E aí você já pode perceber os três elementos. A reprodução biológica da espécie é genética, a formação humana através do convívio social, portanto, estabelecendo a nossa psique, e este processo residindo dentro dos nossos complexos neurais. E ele, então, diante dessa mecânica, ele começa agora a destrinchar esses elementos estruturantes. Não há uma ordem nesses elementos, nem prioridade de uns sobre os outros, mas eu, por uma questão pessoal, obviamente, resolvi começar a apresentar isso para vocês a partir do conceito de dever. O dever é um sentimento e uma pulsão que acontece com o ser humano a partir da sua própria natureza. Então, nós nascemos com um senso de dever. E esse senso de dever estabelece uma relação que nós temos conosco mesmo e com os outros, no sentido de que o dever nos faz fazer certas coisas, mas também o dever faz com que nós esperemos que as pessoas façam conosco outras coisas. Do ponto de vista mais primitivo da ideia do dever, é a expectativa que eu tenho de cuidar dos outros e dos outros cuidarem de mim. E é nessa expectativa do dever do cuidado mútuo que nós criamos o senso, que eu vou usar agora uma metáfora para que entendamos melhor, que nós criamos o senso de matilha, né? Os cachorros, os lobos, os leões nos seus bandos, eles têm um senso de matilha onde estabelecem-se deveres. E esses deveres estabelecidos, cada pessoa, né, cada persona dentro das matilhas, ou dentro dos bandos, no caso dos leões, ou no caso dos elefantes, enfim, de todos os animais gregários, eles têm deveres para com aquele grupo. Eles pertencem a um grupo ao qual eles devem servir com o que há de melhor neles, mas eles também esperam serem atendidos nas suas demandas por um processo de relacionamento, portanto, por uma reciprocidade. Esse conceito, ele é fundamental na noção de dever, porque quando a gente analisa isso nos aspectos mais primitivos da nossa história, nós descobrimos que o que deu a nós o senso de humanidade e a possibilidade de humanidade é os mecanismos de autoproteção que a comunidade humana aprendeu a desenvolver. Então, nós nos sentimos, de uma certa forma, bastante responsáveis por todas aquelas pessoas com as quais nós convivemos e essas pessoas, de uma certa forma, se sentem responsáveis por nós. E com o desenvolvimento da história da humanidade, esse senso de dever passou a constituir as nossas tradições, passou a constituir as nossas leis e as nossas normas de conduta. Todas elas derivadas, obviamente, daqueles chamados comportamentos individuais que acabaram sendo legitimados pelos comportamentos coletivos. Então, eu começo agora a entender que na história da humanidade essa noção de dever vai constituindo em nós esse processo de que eu sou responsável por cuidar das pessoas com quem eu convivo, assim como as pessoas com quem eu convivo são capazes de cuidar de mim. E esse dever, ao longo da história, vai desenvolvendo, por exemplo, a questão de justiça.
Então a questão de justiça ela aparece a partir do momento desta crença na inevitabilidade de certos efeitos diante de certas ações humanas. Quer dizer, embora certas ações humanas aconteçam a partir de um caráter individual, às vezes elas são inevitáveis para serem constituídas, mas elas provocam dano no outro. Então começou-se a se pensar a partir do dever um senso de justiça no sentido de princípios e consciências para que a gente pudesse medir isso. Ou seja, tudo bem, você individualmente você fez determinada coisa, mesmo que você não tivesse a intencionalidade de danar, isso acabou criando um dano para um conjunto de pessoas que vivem na sua comunidade. E isso precisa, de uma certa forma, em função do conceito de dever, ser reparado, daí o conceito de justiça. Então, essa ideia do dever, ela vai se conectar com o compromisso de ser coerente com esse cuidar e ser cuidado que acontece dentro da nossa sociedade. Ou seja, o dever, ele me remete à responsabilidade coletiva. E a partir do momento que eu vou dando conta dessa responsabilidade coletiva e o tempo vai passando, vai se estabelecendo naquela comunidade onde eu vivo o conceito de autoridade que eu adquiro. Porque do ponto de vista de Mirey Lopes, a autoridade é um elemento decorrente do dever que se sustenta na representatividade daquele indivíduo naquela sociedade. Então a autoridade não é apenas a função burocrática institucionalizada do poder. A autoridade é a representatividade coerente que você consegue imprimir na comunidade que você vive a partir da sua história. Por isso que, por exemplo, na história antiga de Roma, você tem a palavra senil, que acabou evoluindo para senado, que era composto pelas pessoas que mais representavam o ideal ético e relacional daquela sociedade. Então, quando uma pessoa era tornada senadora, não era porque ela tinha a maior parte dos votos, nem isso existia na época. Ela tornava-se senador porque ela tinha uma vida de representatividade do ideal ético-relacional daquela comunidade. Então, estes anciãos, que acabaram sendo os grandes mentores da história da humanidade, eles foram indivíduos que construíram a sua autoridade a partir desse exercício coerente do dever, do cuidar e ser cuidado. Quando a gente analisa isso, hoje mesmo, nas tribos que ainda existem ao redor do mundo, nas chamadas minorias étnicas, você vai descobrir esse papel do senil, né? Ou, portanto, do velho, na construção do ideal ético representativo daquela sociedade. Muito bem, esse é o ideal do dever. Agora, quando eu assumo o dever sem ter o discernimento de que eu tenho limites para cuidar de mim mesmo, portanto eu tenho um dever comigo mesmo, que é o dever do autocuidado, eu me torno incapaz de dizer não. E ao me tornar incapaz de dizer não, eu falho no dever do autocuidado. Aí eu tenho uma agenda absolutamente esgotada, eu não consigo entregar o que eu prometi, e aí eu prometi, não consegui entregar porque minha agenda já está hiperlotada, eu começo a fazer as coisas mal feitas, eu percebo que aquilo não atendeu às expectativas, isso gera um sentimento de culpa que vai aumentar a minha noção de dever, e esse dever agora eu não consigo atendê-lo na sua plenitude. Então essa mecânica do exagero do dever torna-se um elemento patogênico. Aí eu entro no nível da culpa. Eu entro no nível da incapacibilidade de ser impecável.
E aí eu perco a capacidade de ser caprichoso, eu perco a capacidade de fazer o que eu posso com os recursos que eu tenho, né? E a culpa começa a reger a minha relação com as pessoas, né? E veja, muitas vezes as organizações, os relacionamentos, etc., se constituem a partir disso. Se constituem disso, ó, se você colocar na mão de fulano de tal, o trabalho sai. E aquela pessoa acha que isso é um elogio, quando na verdade isso é o que a gente chama de ritos de autoridade, que eu vou falar mais um pouquinho à frente para vocês. Isso se chama de ritos de autoridade que acabam estressando a minha relação com o outro por um exacerbado senso de dever. Então, o dever é o equilíbrio dinâmico entre o autocuidado e o cuidado que eu tenho que ter com o outro, também considerando a reciprocidade, o cuidado que o outro tem consigo e o cuidado que ele tem comigo. Então, Mirei Lopes coloca essa noção do dever como sendo uma noção que a gente deve cuidar dela, para termos uma vida equilibrada em função das nossas representatividades, para construirmos coerência e representatividade e autoridade ao longo da nossa vida. Mas a partir disso, ele nos leva a uma reflexão sobre o medo. E o medo é um elemento estruturante também da nossa vida e é o segundo gigante da alma, né? Porque o medo ele tem dois papéis interessantes a serem desempenhados. Um papel é o papel interno e o outro papel é o papel externo. O papel interno é aquele medo que decorre do nosso cérebro reptílico, cuja função é proteger-nos da nossa própria fragilidade. Então, lembra lá do elemento genético? Eu tenho um cérebro reptílico que me conecta com as espécies mais primitivas ao longo de toda a história da evolução, e esses elementos absolutamente primitivos fazem com que eu nem sempre tenha consciência dos meus limites e das minhas fragilidades. Então, quando os meus medos e quando as minhas fragilidades, né, e limites estão sendo ameaçados por alguma coisa externa, internamente, o meu cérebro reptílico libera essa emoção chamada de medo com a função de me proteger e de me alertar diante dessa possibilidade de eu sofrer algum dano em relação às minhas próprias fragilidades, né? Mas existe uma outra natureza do medo, que é a natureza externa. Essa natureza externa é tudo aquilo com o qual eu me relaciono que, por inabilidade ou por imperícia, cria diante de mim um estado de alerta, que são decorrentes das minhas crenças, dos meus valores, etc., quando os vejo ameaçados. Agora, em qualquer situação, Mirei Lopes é bem categórico em dizer que todo estímulo do medo tem uma característica de objetividade. Eu não estou dizendo que não existam medos fantasiosos nem fantásticos, existem. Mas o que Mirei Lopes está dizendo é que quando a minha psique, o meu sistema neural percebe isso, ele percebe como ameaça objetiva. E aí ele dispara mecanismos de cuidado, de atenção, e vai disparar mecanismos de ação sobre isso, de ataque e fuga, de proteção e avanço, e por aí vai. Então, quando ele diz destas coisas, ele começa a nos mostrar três elementos estruturantes do medo. Ele vai dizer que nós sentimos medo porque queremos nos proteger da dor, do sofrimento e da extinção. Olha só que interessante, isso são características extremamente primitivas da nossa relação, estão na base da nossa constituição como ser. O medo da dor, por isso nós evitamos a dor e em contrapartida adotamos o prazer, queremos o prazer. Nós
evitamos o sofrimento, porque nós queremos a plenitude, nós queremos a paz, e nós evitamos a extinção. Nós buscamos de toda maneira evitar a extinção. A extinção é a perda absoluta, total e completa do meu nível de consciência, quer seja imediato, quer seja histórico. Porque Mirei Lopes descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu o seguinte: você não tem medo de onde você estava no ano de 1300. Você também não terá medo de onde você estará no ano de 3000. Porque nós não temos nenhum acesso consciente, objetivo e concreto a estas, abre aspas, realidades. Onde é que você estava em 1300? Isso não te gera medo, isso não te gera nada, porque é um nível de consciência que você não tem e você não tem acesso a isso. Onde é que você vai estar no ano 3000? Né? Mas você tem uma certeza. Você tem uma certeza de que você vai para esses lugares. Você veio desse lugar e vai para esse lugar. E é aí que se fundamenta o princípio da religião, né? Tentando explicar de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Mas esse assunto é um assunto, como diz um amigo meu, é uma prosa para outra pinga, né? Mas a religião se fundamenta nisso. Agora, o medo da extinção caracteriza-se em nós pela chamada distinção da morte. Então eu tenho medo da morte não como um estado para onde eu vou ou de onde vim. Não é esse o medo. O medo que eu tenho da morte é o medo do processo. Quando é que ele vai acontecer? Quando é que ela vai acontecer? De que forma ela vai acontecer? Vai haver sofrimento nesse processo, nesse trânsito, nessa trajetória, nesse momento intermediário? Vai haver sofrimento? E aí este medo faz com que eu me proteja. E é um medo extremamente saudável, porque veja, aí eu me cuido, eu cuido da saúde, eu não faço absurdos, eu faço atividade física, eu não abuso da comida, eu tenho uma vida regrada, eu vou ao médico, eu tomo remédio, veja, por quê? Eu estou preservando-me da extinção. Agora, a partir do momento que eu não tenho estas consciências e eu exacerbo o medo, eu começo a criar medos fantásticos que não se sustentam na realidade, e aí a partir disso eu começo a criar mecanismos também fantásticos de resposta. E aí eu acabo me adoecendo, me paranoicizando, né? Essa palavra não existe, mas devia ser criada. Agora, olha só que coisa interessante. Quando eu entendo isso, eu começo a descobrir, por exemplo, que eu tenho medo de leão. Eu estou na savana africana e o guia vira-se para mim e diz assim: olha, cuidado, não saia do carro, não saia do jipe, porque aqui nós temos leões. Então eu tenho medo e eu fico quieto dentro lá do veículo, etc., porque de uma certa forma aquilo me protegerá dos leões. Então eu tenho medo de ser atacado pelo leão. Mas veja, eu estou agora aqui no meu escritório, dentro da minha casa, na cidade de Brasília. Eu não tenho a menor necessidade de ter medo de ser devorado por um leão. Porque se eu estou aqui agora com medo de ser devorado por um leão, eu preciso cuidar disso com bastante atenção, porque isso está gerando um desvio na minha forma de perceber a realidade e de reagir e de me comportar a ela. Então, Mirei Lopes vai dizer assim: ao proteger-me da dor, do sofrimento e da extinção, o medo, quando ele aparece na minha vida, ele aparece como uma interferência. Uma interferência que visa garantir o meu bem-estar, a minha integridade física e a minha integridade mental. Então eu preciso dar atenção ao medo, porque ele é um excelente professor. Agora, quando eu não percebo o medo dentro dessas suas características de cuidado comigo, eu começo a ter medo de coisas
que não são reais, mas que chegam para mim com uma objetividade tal e que eu não cuido delas, que a vontade que eu tenho de afastar isso, essa coisa que está provocando essa quebra no meu mal-estar e a possibilidade de extinção, de sofrimento e de dor, isso gera em mim um nível de agressividade extremamente acentuado. Por isso, Mirei Lopes vai dizer que a agressividade é fruto de um medo não tratado. É fruto de um medo não tratado. E nós vamos ver isso quando falarmos mais sobre a ira. E ele vai dizer o seguinte: cuide do seu medo como sendo um elemento que vai te dar a devida estabilidade na sua relação com as coisas. Então, não é para ser o medo paralisador, é para ser o medo do cuidado. Ou seja, diante de algo com que você não sabe lidar, não é uma questão de deixar de lidar, mas aprender a lidar. Há alguns anos atrás eu estava fazendo uma trilha com um amigo biólogo especializado em peçonha, portanto ele mexia com animais peçonhentos, né, que cobras, escorpiões, etc, etc, etc. E nós estávamos andando numa trilha, margeando um rio, e de repente, ao chegarmos perto de uma pedra, de longe nós vimos em cima dessa pedra uma cobra, toda lá enroladinha, etc, etc, etc. Cara, na hora que eu vi aquilo, me gelou o corpo, né? Eu digo, uau, né? Nós estamos aqui diante de uma cobra. E esse meu amigo biólogo, a hora que eu olhei para ele estava com a cara absolutamente de encantamento. E ele vira-se para mim e diz: rapaz, olha que cobra linda ali, olha que coisa maravilhosa aquela cobra, etc. E enquanto o meu medo dizia assim: olha, se afaste disso porque você não sabe lidar com essa situação, o medo dele dizia: aproxime-se disso e cuide disso porque você sabe lidar com essa situação. No final dessa história, eu fiquei ao lado dele, protegido, olha o senso de dever, né? Ele me protegendo, sentindo a minha insegurança diante daquele negócio, mas ele chegou muito próximo da cobra, chegou a tocar nela, depois soltou-a no lugar apropriado e nós continuamos a nossa caminhada. Quer dizer, veja, o mesmo estímulo externo com diferentes níveis de medo entre dois personagens, um que não sabe lidar com aquilo e o outro que sabe lidar com aquilo. Né? Então o medo ele vai acabar disparando em nós a partir dos elementos repitílicos, que são aqueles elementos do nosso cérebro repitílico que nos processa, que nos protege, mas também através das nossas fantasias absurdas. E nessas fantasias absurdas acontece o que eu chamo de crenças absurdas, inseguranças, vulnerabilidades, ritos de autoridade e carências exacerbadas. Então, veja, por exemplo, as crenças absurdas, eu acabei de comentar com vocês, é de que um leão me ataque aqui agora. Né? Agora, quando eu falo dos ritos de autoridade, muitas vezes esses ritos de autoridade são usados por professores, por pais, por autoridade. Você provavelmente já foi vítima de várias vezes desses ritos de autoridade. Eu fui. Muitas vezes nós usamos isso, usamos os ritos de autoridade nas nossas relações com as pessoas. Eu só vou contar um caso para vocês, para você entender isso. Eu era criança, eu devia ter o quê? 8 anos, 9 anos. Quando um dia eu entro no meu quarto e deixo a minha sandália virada com a sola para cima. Minha mãe passa, vê aquilo e despretensiosamente ela fala como se eu não for a ouvir. Ela diz assim: gente que deixa a sandália virada com a sola para cima quer que a mãe morra. E vai embora. Na mesma hora eu peguei e virei a sandália. Eu não quero que a minha mãe morra. Olha o medo aí. E esse medo é um medo fantástico. Né? É um medo fantástico. Eu tenho medo da dor, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo da extinção da minha mãe. Então eu não quero fazer nada que me traga o sentimento de que minha mãe morreu porque eu deixei a sandália virada com a sola para cima. O que eu faço? Eu vou lá e desviro. Gente, eu tenho 66 anos de idade. Até hoje eu não consigo deixar a sandália virada com a sola para cima.
E minha mãe já morreu tem 15 anos. A pergunta é, por que eu ainda faço isso? Bom, isso virou um hábito, isso virou um costume, mas fundamentado no medo. Esse é um medo fantástico. Teve um tempo atrás aí que eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar a sandália virada, ora as bolas. E deixei a sandália, hoje eu deixo a sandália virada e isso não me incomoda, mas eu passei a não deixar, porque virou um hábito, inclusive um hábito de facilidade para calçá-la novamente, para organizar a minha vida. Então, veja, a gente precisa entender como é que nós usamos os chamados ritos de autoridade para poder estabelecer, fazer a conexão com o medo do outro. Porque, veja, é muito fácil manipular as pessoas quando eu uso os ritos de autoridade. Quando eu digo assim, olha, eu tenho uma conexão direta com Deus e Deus me falou para você fazer tal coisa. Vai que esse cara está certo. Mas isso, repare, isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Porque eu jamais terei condições reais, objetivas e concretas de perceber isso. Então, o máximo que eu faço é crer ou não. E veja, eu não estou dizendo que as crenças não são úteis. Elas são úteis, mas a gente precisa saber em que elas se fundamentam. Se a crença se fundamenta no medo do sofrimento, da dor ou da extinção, reveja que você precisa cuidar do seu conceito de medo. Agora, um último detalhe para você entender aí. Por exemplo, o medo da extinção muitas vezes me leva a ter um controle absoluto sobre a vida. Então eu quero controlar a vida de qualquer forma. Como eu quero controlar de qualquer forma, por exemplo, eu tenho insônia. Eu não consigo dormir. Porque na hora de dormir é o momento que você se entrega. Se você tem medo de se entregar a qualquer coisa, muito provavelmente você vai ter medo de dormir. E aí é muito fácil resolver isso. Você bota um Rivotril para dentro, bota um Lexotan para dentro, bota um Somalho para dentro e por aí vai. Mas essa solução química não é a melhor solução para a nossa vida. O medo, por sua vez, ele tem agentes na dor, no sofrimento, como a gente falou, e ele tem vários níveis, né? O nível da prudência, o nível da concentração, o nível do alarme, que são níveis saudáveis, mas ele tem níveis também de angústia, pânico e terror, que são níveis que a gente precisa cuidar deles para a gente poder ter uma relação com o medo saudável. O terceiro gigante da alma é a ira. E todo ser vivo é passível de irritabilidade. Então a ira é o terceiro gigante da alma estruturante da nossa vida. Ou seja, nós precisamos da ira. A ira é o elemento que dispara em nós o senso de proteção da nossa dignidade, da nossa integridade e da nossa identidade. Então, tudo aquilo que agride a nossa integridade, a nossa integridade moral, né? A nossa dignidade e a nossa identidade, desperta em nós o sentimento, esse sentimento da ira, né? Essa emoção da ira. Então, veja, ela está ligada a uma noção de potência que eu tenho de me autoproteger e de me autocuidar. Então, quando eu sei lidar bem com a ira, eu estou sabendo lidar bem com o meu autocuidado. Então, veja, às vezes as pessoas com quem eu convivo, na sociedade onde eu convivo, elas chegam até mim com coisas que abalam as minhas crenças, os meus valores, as minhas coisas. Veja, não há aqui... a ira não estimula um critério de crítica, mas estimula um critério de preservação dos seus valores, das suas identidades, que você tem todo o direito de tê-las, assim como o outro também tem o direito de tê-las, e quando vocês necessariamente precisam conviver, há que se fazer um acordo sobre essas diferenças para que este acordo nos mantenha pacíficos em todas as nossas relações. Mas quando aparece a ira
e eu não sou capaz de lidar com ela, e eu não sou capaz de me autoproteger na minha dignidade, na minha integridade, na minha identidade, essa ira acaba criando uma raiva enlatada. E essa raiva enlatada, quando ela explode com agressividade, com violência, com relacionamentos tóxicos, com a criação e manutenção de relacionamentos tóxicos, com, acima de tudo, com relações abusivas. Então veja, quando eu bato em alguém, eu estou sendo abusivo, eu estou sendo agressivo. A pergunta é, bater é a única forma? Então veja, essas relações de agressividade são relações da ira mal compreendida. Então a gente precisa cuidar da ira, porque é ela quem baliza a nossa relação pacificadora com o outro. Veja, eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso aceitar tudo, mas eu preciso me proteger daquelas coisas para as quais eu creio, olha a crença aparecendo aí, eu creio que me fazem mal. Ou creio que vão danificar a minha dignidade. Agora, me proteger não significa extinguir o outro, fazer o outro sofrer, gerar danos ao outro. Então, quando eu falo da ira, nessa sua mecânica, ela pretende subjugar todo o outro, que eu parto do pressuposto que seja mais fraco do que eu. Eu nunca vi alguém querer bater em alguém que seja mais forte do que ele, que sabe que ele vai apanhar. Então veja, nós muitas vezes usamos a desigualdade de forças nas relações para estabelecermos a nossa raiva contra alguém sem termos a capacidade de equacionarmos o fato gerador a partir de uma relação pacificada. Então veja, a ira, ela tem a função de me alertar para estas coisas que vão causar algum dano, né? Na minha integridade, na minha dignidade, na minha identidade, mas ela também vai me dizer, olha, cuide disso, expresse isso, seja capaz de dizer o que está lhe incomodando ao outro. Seja capaz de conversar, seja capaz de estabelecer certas ações ou certas medidas cautelares, se assim podemos dizer, na sua relação com o outro, sem que essas medidas efetivamente aconteçam a partir do exercício da violência ou da agressividade. Por isso, as pessoas pacifistas conseguem viver bem com a sua paz, porque elas têm um fundamento claro, preciso e devidamente equilibrado daquilo que chamamos de ira. Muito bem, o último elemento, o último grande, gigante da alma, conforme queria Mirei Lopes, é o amor. E o amor para Mirei Lopes é um processo de construção. Eu construo o amor a partir da exploração de tudo aquilo que eu tenho de melhor, da minha melhor oferta para o mundo e da minha melhor oferta para mim mesmo. Então, Mirei Lopes vai dizer, o amor, ele é a força potencial que o ser tem para liberar o que ele tem de melhor e de mais efetivo na sua capacidade criadora. Então, para Mirei Lopes, o amor é essa força potencial que cria universos, que cria tudo, que criam todas as coisas. Na nossa cultura judaico-cristã, foi o amor que criou o mundo. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está lá no Evangelho de João. Foi o amor que fez com que Deus criasse o cosmos, etc., segundo a nossa tradição judaico-cristã. Mas nas outras tradições também, na tradição budista também, em outras tradições das chamadas religiões universais, também o amor é a sublime força criadora de todas as coisas, e os gregos diziam que era a força liberadora do potencial criador, daquilo que se tem de melhor e de mais bonito. Portanto, é o amor que instrumentaliza a beleza, é o amor que instrumentaliza o acolhimento, é o amor que instrumentaliza a reprodução. Olha que coisa interessante.
né? Na maioria absoluta dos casos, as crianças são produzidas por atos de amor. Na maioria, não na totalidade, o que é uma pena. Mas veja, eu fui concebido numa noite de amor. Eu fui concebido numa noite de amor. Não sei se para ambos os parceiros nesse processo, mas a expectativa, mesmo que utópica, que seja essa. Lamentavelmente, isso não é para todo mundo, nós temos casos dramáticos aí. Mas o amor é essa força criadora, essa força libertadora. Só que ele precisa ser trabalhado, conforme uma metáfora muito bacana sobre isso. O amor é uma pérola preciosa que está dentro de uma concha. Se você olha para a concha, ela não vale nada, mas se a concha se abre, você consegue perceber o amor ali. Então veja, extrair essa pérola, de dentro da concha, extrair essa pérola é um exercício. Então dentro de cada um de nós temos essa pérola, só que nós precisamos ser capazes e ter forças para abrir isso, para que essa pérola como riqueza criadora seja contemplada e esteja como oferta para todo mundo. Então o amor, ele diz, do ponto de vista dos gregos, ele está associado a algumas tipologias interessantes. Por exemplo, o amor como fraternidade, né? O amor fraterno que me une ao outro pelo simples fato de sermos humanos. O amor erótico que instrumentaliza a própria sexualidade, né? E os feronômios nos animais estão aí para disparar essa eroticidade, toda essa encenação ritualística do amor, né? O amor egóico, que é o amor do autocuidado, né? As pessoas que precisam aprender a se autocuidar, a cuidar da sua aparência, a cuidar da sua saúde, a cuidar dos seus relacionamentos. Não estou falando de ter ou não ter dinheiro para fazer isso não, mas ser cuidadoso, ser caprichoso consigo mesmo, são expressões do amor egóico. O amor pragma, que é aquele amor que instrumentaliza a misericórdia, a caridade, a capacidade de ser interativo com a necessidade do outro, né? De ser solidário com o outro. Isso são manifestações do amor pragma. E o amor incondicional, acima de todas as regras, leis e princípios, que é o chamado ágape. O amor incondicional, né? Que pode manifestar-se de diversas formas, né? Quero salvar o planeta, quero virar um mártir, quero qualquer coisa assim, quero me tornar um santo. Essas coisas todas dizem respeito ao amor, mas fundamentalmente o amor é um nível de percepção que eu tenho de mim mesmo e do outro a ser construído e a ser aprendido. Assim como eu sou um ser único, tendo uma personalidade única, tendo um DNA único, o amor em mim é a forma pela qual essa unicidade é colocada a serviço da humanidade e a meu próprio serviço. Agora, quando o amor está associado às carências patológicas, carências mesmo, carências não trabalhadas, não discutidas, não conversadas, ele gera o vitimismo, portanto, né? O infantilismo e as crenças românticas e nas fragilidades que nos consomem. Então, veja, o amor existe, mas quando isso está associado a uma fragilidade minha, a uma carência minha, de repente eu começo a acreditar que abóboras virarão carruagens, ratos virarão cocheiros, coelhos virarão cavalos, e eu vou ser convidada para o baile no qual eu vou encontrar o meu príncipe encantado, calçada num sapatinho de cristal, que cá para nós deve ser desconfortável para burro, mas tudo bem, né? E eu passo a minha vida crendo nisso, esperando a mulher da minha vida, o homem da minha vida, a minha cara metade, minha alma gêmea, que dá espaço para os poetas aí nadarem de braçada. Mas se eu não entender que o amor efetivo estabelece uma relação construtiva na minha convivência com o outro, a partir de certos princípios que o dever, que a ira, que o medo e que o próprio amor manifestam,
Se eu não consigo perceber isso, eu não consigo construir nada perene, ativo. Porque veja você, uma vida feliz, uma vida contente, não é uma vida com dificuldades relacionais, não é uma vida com ausência de problemas. É uma vida construída com um afeto que sustenta todas estas coisas. Por isso o erótico, por isso o egóico, por isso o fraterno, por isso o pragma, por isso o ágape. Então eu preciso entender o amor como sendo uma construção a partir da minha forma de ver o mundo, da minha oferta para o mundo, do modo como eu percebo a oferta do mundo, no modo como eu interpreto aquilo que o mundo traz para mim. Então, quando eu analiso todas estas coisas e a minha resposta é uma resposta de paz, é uma resposta de aspiração e é uma resposta de encantamento, eu começo a perceber agora que a vida constitui-se da persona que os gregos chamavam de persona utópica ou persona ideal, que na verdade é a interseção dessas quatro coisas. Então, quando eu sei lidar com a ira, com o dever, com o amor e com o medo, quando eu sei lidar com estas duas coisas, isso cria um núcleo que os gregos chamavam de persona utópica, e esse núcleo era o núcleo que me coloca no mundo como um ser útil ao mundo, útil a mim mesmo, na melhor forma possível. Então, o que os gregos diziam é que esse equilíbrio dessas quatro coisas gera o ser ideal para si e para os outros. Portanto, o equilíbrio dinâmico que essa persona deve manifestar no seu conceito mais profundo de saúde psíquica, de saúde física, de saúde relacional, estabelece-se primeiro pela responsabilidade coletiva que eu preservo, tenho e cultivo. Essa responsabilidade que eu tenho com o coletivo se chama dever. Mas tem um segundo elemento, o autocuidado que eu tenho comigo mesmo, o autocuidado com a minha dignidade, com a minha integridade, com a minha identidade. Esse autocuidado se manifesta através do bom entendimento da ira. Quando esse equilíbrio dinâmico se estabelece a partir do medo, eu tenho a minha autopreservação. Então é o cuidado em preservar-me durante o tempo que me for destinado a viver. Cuidando para que esse tempo seja o mais profundo, o mais pacífico, o mais cheio de significado possível. E esta preservação só tem sentido a partir do ato gerador da criação. Então veja, eu criei filhos. Eu criei coisas ao meu redor, eu criei empregos, eu criei trabalhos, eu criei conceitos, eu criei coisas que são úteis, não para gerar em mim a prepotência, não para gerar em mim a arrogância, mas para gerar em mim o sentido de utilidade. Eu estou sendo útil à humanidade. Então veja, vamos imaginar que eu vou viver até os 100 anos. Eu vou continuar produzindo até o final dos 100 anos. Não estou dizendo que vou continuar trabalhando, que isso também é uma conversa para uma outra pinga, porque trabalho é uma coisa, produção é outra. Mas eu vou continuar produzindo a minha vida inteira, porque produzir é um ato do amor. Só quem ama produz com paz, com encantamento, com aspiração. Esse é o grande desafio que Mireille Lopes coloca diante de nós, para nós revermos como nós estamos nos relacionando conosco mesmo e com os outros. Como nós estamos relacionando com a sociedade que nos cerca e com as responsabilidades que temos. Se você tem pessoas sobre as quais você exerce sua liderança, procure ser coerente, procure ser simpático, procure ter uma ação de acolhimento amoroso.
seja complacente, seja parceiro. Emocione-se com a dor do outro, emocione-se com a alegria do outro, compartilhe com o outro e faça com que o outro perceba que você está com ele, junto dele, e que você espera que isso também aconteça com você. Esse é o grande desafio de Mireille Lopes. Uma vida cheia de significado, onde os 4 gigantes, ira, medo, amor, dever, sentam-se à mesa para gerar a melhor coisa para você mesmo e para a humanidade aonde você convive. Espero que esteja feito bem a você, como fez bem a mim. Nos vemos na próxima live. Um beijo.